Olá, galera. Eu sou Era, da Era Palestras e Cursos, e aí da Gestão Matemática, apesar que tem mais, né? Tem mais eh, eixos norteadores no meu canal, tá bom? Aqui nós vamos tratar mais um vídeo, já fiz outro, sobre equações diferenciais a variáveis separáveis, ok? Então a gente vai resolver uma equação, não tem aqui valor inicial nem caso particular, simplesmente a gente vai resolver a equação, ok? Vou pegar aqui uma cor diferente para eu trabalhar, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa que vai ser feito aqui, transformar esse símbolo no símbolo de Leibniz, ou seja, eu vou ter x vezes quem? Vezes dy sobre dx, ok? E desse lado já está ok, vai ficar 4y. Perfeito? Bom, eu vou começar a isolar o dy do dx, ou seja, tudo que tiver com y, tiver com x. Então aqui eu vou ter x dy igual a 4 vezes, quer dizer, 4y vezes dx. Eu já poderia ter feito direto, sim, poderia, mas eu vou fazer passo a passo, tá bom? O que vai acontecer aqui, ó? Esse y eu vou jogar para cá, o 4 eu não vou jogar, não precisa. E esse x eu vou fazer uma troca aqui, só quem está multiplicando passa dividindo. Então eu vou ter aqui, ó, dy sobre quem? Sobre y. E desse lado eu vou ter o quê? Eu vou ter 4x dx sobre quem? Sobre x, que eu já podia separar como era? Assim, ó. Se te faz diferença, faz isso aqui, ó. Eu tenho dy, que vai ficar 1 sobre y, dy, ok? E desse lado eu vou deixar, ó, 4 vezes. Se facilita para você, deixa assim. Se não, faz direto. Tudo isso dx. Como eu separei, eu fiz esse passo aqui a mais, eu já vou aproveitar o quê? E vou colocar o símbolo de integral aqui. Vou colocar o símbolo, ó, porque é constante, né? Jogo para fora. E isso aqui mais quem? Mais a constante. Tá ok? E aí a gente vai começar, quem lembra, né? Você acrescenta o símbolo de integral, acrescenta a constante arbitrária C ou um K. Aí integra isso aqui, que é a integral de 1 sobre y, ou 4, ou 5 sobre y, ln de y. Como aqui a gente não vai querer o caso particular, eu não vou deixar em módulo, mas o ideal seria a módulo, tá? Tá ok? O ideal seria colocar em módulo. Aí eu vou colocar, vai que alguém esquece uma hora e a culpa vai ser minha, né? Então eu vou colocar, ó, vai ficar ln de y, ou seja, a integral de alguma constante sobre y, essa constante vezes ln. Tá certo? Desse caso aqui, ó, vai ficar o 4, que já está desse lado do membro. Mesma coisa, dx sobre x, ou 1 sobre x, que é a mesma coisa. Quem é? ln de x. Ok? Mais a constante. Vamos lembrar que nesse caso aqui, né, não tem caso particular. A gente está resolvendo somente a EDO, que vai ficar em função da constante C, ou de uma outra constante, depende do que vier por aí. Tá certo? Essa coisa aqui embaixo, olha só, ln de y em módulo, ok? É igual a 4, né, vezes ln de x. Só que esse 4 aqui é o expoente do x. Nem vou colocar em módulo, porque qualquer valor elevado a expoente par, o resultado é positivo, mais constante. Ué, como é que você transformou esse negócio? Lembra? Vamos lembrar? Ó, ln e logaritmo, as propriedades são as mesmas. Então, se eu tenho assim, ó, ln de a elevado a m, por exemplo, tá? E aí tem aquelas restrições, tá? Vai ser o quê? Eu tombo o expoente e vai ficar ln de a, certo? Então, o processo inverso é o mesmo. Ou seja, eu tenho 4 ln de alguma coisa, vai ficar ln de alguma coisa elevado a 4, tá ok? E aí, o que eu faço? Vamos juntar esses caras aqui, ó. Eu vou ter o quê? ln de y. Vou jogar para cá, esse cara vai jogar negativo, vai ficar o quê? Menos ln de x à quarta, igual à constante que já estava ali. Continua daquele lado. E aqui eu tenho diferença.
Lembra quando eu tenho soma, é um produto, eu somo. Então, eu tenho aqui, ó, ln de A sobre B. Aí, lembra das restrições, tá? Para A e B, tá ok? Isso é o mesmo que, quando eu tenho um quociente, isso é o mesmo do que ln de A menos ln de B, ok? Lembra dessa propriedade? É essa propriedade que a gente está aplicando aqui, ó. Então, nesse caso aqui, vai ficar a seguinte maneira, ó, da seguinte forma, ln, eu vou tirar aqui o módulo, tá? De y sobre x à quarta. Vou tirar até o módulo, tá bom? Vai ficar desta maneira, e isso é igual a c. Aí vocês lembram, ln de alguma coisa é o quê? É igual ao quê? Ao log dessa mesma coisa, que é tudo isso aqui, dessa mesma coisa, certo? Na base e. E isso é igual a c. Lembra disso? Essa relação. Então, como é que eu resolvo isso aqui era? Como é que eu resolvo isso aqui agora? Ó, logaritmo, né? Eu vou ter y sobre quem? Sobre x à quarta é igual a quem? E elevado a c. Lembra? Base elevado ao logaritmo. Tá bom? Mas vai parar por ali? Não, a gente vai isolar o y. Lembre-se disso. Então, se eu isolar o y, né, o que vai acontecer eu isolando o y? Vai ficar y igual a quem? Ó, esse elevado a c multiplicado por x à quarta. Por quê? Ó, está dividindo, passa multiplicando. E acaba aqui? Não, ó. Esse e elevado a c é uma constante, você concorda? Que o c não vai variar, ou seja, o c é um expoente, né? O c vai variar se eu quiser chamar, depende que chamar de x e y, mas esse e é constante. Então, quando for assim, ó, tudo isso aqui eu vou chamar de uma constante única. Uma constante única quando eu cair nesse tipo de problema. Portanto, eu vou ter assim, ó, eu vou ter y igual a quem? A k, que eu chamei tudo aquilo ali de k, x à quarta. Perfeito, pronto. Está resolvido a nossa EDO. Tá ok? Certo? Pausa o vídeo, volta, retoma, vê as passagens, aqui envolve várias operações, inclusive ln, logaritmo, propriedades. Tá bom? Gostou? Inscreva no meu canal, deixa lá o seu like, a sua curtida, vai até o finalzinho do sininho. Deixa seus comentários, sugestões, críticas. Se não tiver vontade para fazer um pedido para o faz aí um exercício de tal modelo que eu não lembro, que eu vou fazer. Se não quiser deixar nos comentários, deixa, né, envia por e-mail, tá bom? É este pedido, tá bom? Mas críticas, comentários outros, deixa no próprio comentário. Só se for para pedir mesmo, assim, olha, relembra mais um tipo de exercício desse. Aí eu vou procurar fazer e atender, tá bom? Até um outro vídeo.